Olá a todas as pessoas que nos assistem. Estamos começando mais um Ponto a Ponto, direto do 8º Congresso Espírita Paraibano, que tem como tema central Entrega-te a Deus. Estamos aqui recebendo a nossa amiga Suzana Simões. Seja muito bem-vinda, Suzana. Obrigada. Suzana faz um trabalho muito importante fora do Brasil, nos Estados Unidos. E Suzana é palestrante espírita, foi membro por 15 anos da diretoria da Federação Espírita da Flórida. No ano passado, ela trabalhou como membro da Federação Americana e agora está com uma missão de levar o espiritismo toda naquela área da América, né? Então, Suzana, é um grande trabalho levar o espiritismo para as fronteiras da América e muito mais, não é isso? Nos conte como é esse trabalho. Sim, é um trabalho gratificante, né? Um pouco árduo, digamos assim, porque nós somos ainda poucos trabalhadores, né? Lá nos Estados Unidos, principalmente onde a gente atua, e o movimento é um movimento jovem, digamos assim. Na verdade, a própria doutrina espírita é uma doutrina jovem. Quando a gente pensa em termos históricos, né, em termos de tempo, de cultura, um pouco mais que 150 anos não é assim tão significativo. E dentro dos Estados Unidos, então, desde a década de 60, mas atualmente, nesses dias, de forma mais forte, mais presente, mas ainda somos poucos, um movimento ainda liderado, na sua maioria, por brasileiros, não é? E eu costumo pensar, e gosto de falar desse movimento, que nesse momento nós estamos num trabalho de desbravamento de matas. Então, eu nem penso ainda em semeadura. É primeiro abrir o terreno, né, para ganhar visibilidade de onde é que a gente está pisando. Sim. Quem são essas pessoas? Quem é esse povo? Quem é essa cultura? Então, se fala muito nos Estados Unidos qual é a melhor forma de divulgar a doutrina espírita para os americanos. Estamos buscando perceber se há uma melhor forma, porque uma coisa fica clara, já vai ficando clara para a gente, não é a mesma forma que se divulga para os brasileiros. Sim. Porque estamos em uma cultura diferente, com uma história diferente, não é? Então é preciso entender essa cultura. Então é um trabalho, eu diria nesse momento, para a nossa geração, de reconhecimento do campo. Abrir o campo, ganhar visibilidade e entendimento de onde é que nós estamos entrando. Para que as gerações futuras, então, possam preparar a terra, jogar as sementes, cuidar dessas sementes e amanhã depois recolher os frutos desse primeiro momento. Então, nós tínhamos, né, por exemplo, quando a gente fala em divulgação, em disseminação, você vai fazer uma palestra. E aí a literatura espírita, uma literatura extensa, mas não se tinha livros em inglês. Então, como você constrói o corpo da palestra? E agora, já nos últimos anos, graças a Deus, está havendo um trabalho significativo de várias partes nos Estados Unidos, incluindo a Federação Espírita Americana, com traduções de livros, e nós temos a presença da IDSEI, da América, agora sob a tutela da FEB, e temos a Leal Publisher, a editora da Leal, né, com as obras de Divaldo, sendo distribuídas e traduzidas também nos Estados Unidos. Então isso tem ajudado bastante o movimento, porque coloca à nossa disposição a literatura na língua inglesa. Muito interessante, Suzana. O trabalho se repetindo de Paulo, vamos dizer assim, né? Levando a mensagem do Cristo, né? Sobre esse arcabouço da doutrina espírita
para outros horizontes. Como você bem disse, no Brasil é uma semente que já dá muitos frutos. Né? Sim, e agora, com certeza. os trabalhadores de última hora estão indo para outros áreas, para outros países, levar essa semente de esperança. Então, eu imagino como é um trabalho desbravador mesmo. Né? Sim, é importante, é importante. Há algumas diferenças, assim, bastante significativas. Então, por exemplo, para alguns americanos, sabe, a figura de Jesus é fortemente associada a uma religião castradora, não é? Que dita regras, que exclui. Então, a palavra cristianismo, muitas vezes, para muitas pessoas, tem uma conotação não necessariamente positiva. Nossa. E aí a gente entra aqui no Brasil e entra dentro do movimento espírita e a gente sente essa vibração, essa conexão amorosa com o Cristo, não é? Então, aí um exemplo de como é diferente. Então, como a gente fala desse Cristo, Sim. porque não vai deixá-lo de fora, isso é fato, não é? Com certeza. Mas então a gente precisa apresentá-lo a um livro chamado Entre Irmãos de Outras Terras, por exemplo, que ali Jesus é apresentado e eles usam uma terminologia dizendo não como Salvador externo, mas como uma referência. Então não é o homem, é a mensagem. Não é alguém que vem de fora para te salvar, mas é alguém que vai apresentar um referencial de vida, de valores, que seguindo a criatura encontrará a paz, a salvação, o reino dos céus. Então, é a maneira como a gente apresenta esse Cristo, obedecendo a tradição, a cultura, tendo empatia com a história, né, da América e dos americanos. Nossa, eu fico imaginando, Suzana, além de desmistificar uma imagem já, de certa forma, criada desse Cristo, vocês vão fazer a apresentação com um novo olhar do que ele realmente é. Sim, sim, né? sim. Então, muito, muito interessante. E como nós estamos aqui no Congresso trazendo esse tema, né? Entrega-te a Deus, né? E a gente sabe porque mesmo com tanto tempo da mensagem, a gente falando agora de Jesus, né? O homem ainda não continua, em alguns momentos, com a fé frágil. Não é? Como você percebe isso, tanto a nível fora do Brasil, né? Mas como você percebe isso na vivência do seu dia a dia? A fragilidade da nossa fé aí não é uma questão de cultura e de país, é uma questão da nossa humanidade enquanto espíritos ainda infantis, não é? No início da escala evolutiva, já não somos mais primitivos, mas somos espíritos que, segundo os espíritos, em O Livro dos Espíritos, é muito espírito numa frase só, nos dizem que nós estamos, através do avanço da intelectualidade, nos primeiros estágios da civilização. Porque uma civilização completa é caracterizada pelo desenvolvimento da moralidade. Então, eles brincam com a gente. Vocês gostam de se chamar civilizados, mas vocês estão nos primeiros estágios da civilização. Isso nos dá um parâmetro de onde nós estamos em termos evolutivos. Muito distanciados ainda, quando nós lemos lá no capítulo 3º de Evangelho segundo o Espiritismo, a característica dos espíritos que habitam o nosso planeta, são espíritos onde a matéria predomina sobre o espírito, o mal predomina sobre o bem. Então, nós vivemos ainda num mundo onde as nossas referências, apesar de nós sermos espíritas, nós somos ainda uns espíritas rasos, de superfície, ou seja, nós temos o conhecimento na superfície dos nossos cérebros, mas ainda não interiorizado. Nós sabemos que somos espíritos imortais, mas não nos sentimos espíritos imortais. Então é uma infância, não é? E a fé, ela é desenvolvida. A fé, o ser
quando ele tem uma fé robusta, é um ser que cresceu, é um ser que ampliou a sua consciência. Então, é um processo. A falta de fé é natural, não é? Assim como a presença do mal, dos enganos, tudo faz parte do plano de Deus. Porque se Deus quisesse que nós tivéssemos sido criados, terminados, Ele assim o teria feito. Mas Ele nos criou para que nós nos construíssemos. Então, para nós, principalmente quando estamos encarnados, a matéria, ela obscurece ainda mais a nossa visão e a nossa percepção. Então, isso aqui parece ser realmente o real. E quando a gente vive a vida sob a perspectiva da matéria, não é? A gente sofre muito. Sofre muito. Então, é isso. Eu acho que a fé, ela vai se construindo na medida em que a criatura vai entendendo Deus, vai sentindo Deus. Eu falava com os jovens ontem. Uma história que foi até contada de uma forma um pouco diferente, pelo Simão Pedro, eu acredito, mas a história do menino que está no avião, viajando sozinho, com um senhor ao seu lado, e uma grande tempestade, caem as máscaras de oxigênio, e as pessoas naturalmente se inquietam, e o senhor olha para o menino e percebe que o menino está 100% calmo. E ele pergunta: garoto, você não está com medo? E ele diz: tô não, senhor. Como não, menino? E ele diz: o piloto é meu pai. Então, o dia que nós percebermos que pilotando as nossas existências está a inteligência suprema do universo, e que não há então necessidade de ansiedades e de medos, porque Deus, que é infinito amor, cuidado, né? Na sua providência, no seu carinho, na sua solicitude, cuida de nós. Quando nós entendermos isso dentro do nosso coração, isso é um processo, não é? Então a fé vai naturalmente se desenvolvendo. Então é uma jornada, nós estamos a caminho. É natural que a nossa fé hesite. Quando a gente olha, quando a gente lê o livro Boa Nova, nós vamos ver que em diversos momentos os discípulos questionaram a presença de Deus, a justiça divina. Quando Jesus, por exemplo, momentos antes do dia do Calvário, ele explica aos discípulos todos os sofrimentos pelo qual ele passaria, Pedro olha para ele e diz: Senhor, deves estar exagerando as tuas palavras. Não é possível que assim o seja, afinal, onde estaria a justiça de Deus? Então ele também, naquele momento, Pedro ainda não tinha aprendido o sentido real da vida e da missão de Jesus e o entendimento mais profundo do que o reino dos céus realmente significava. Mas depois de uma vida de trabalhos, de entrega, de fortalecimento da sua fé, ele termina crucificado como Jesus, de cabeça para baixo, diferente de Jesus, em um gesto de absoluta confiança e fé na proteção de Deus. Muito interessante a gente perceber, né? Você falando, eu fiquei aqui tocada, né? Uma história simples, mas como a gente esquece disso, Suzana, não é? Sim, a gente se esquece. Se esquece que quem está no comando é Deus, né? É bem então, verdade. quem está no comando desse avião, né? Que é a nossa história de vida, o nosso planeta, o universo, é Deus, um Deus de amor, que é esse Deus que o Cristo nos apresenta. Mas é difícil porque, como eu falei, e o Evangelho coloca bem essa analogia, né? Ali o item, o ponto de vista, lá no início do Evangelho segundo o Espiritismo, que é como se nós estivéssemos vivendo no meio de uma grande cidade. Então, a nossa vista é uma visão muito limitada pela arquitetura daquela cidade, não é?
E o Espiritismo nos permite, então, é como se nós subíssemos uma montanha e tivéssemos, então, uma visão mais ampla da vida e entendêssemos a vida. Kardec também, na conclusão do Livro dos Espíritos, vai dizer exatamente isso, que o efeito do estudo da doutrina é precisamente nos dar mais resignação às vicissitudes da existência corporal, porque faz com que a vida na Terra perca, são palavras de Kardec, eu não sei qual foi a matemática dele, mas ele diz que a vida na Terra perde 3/4 da sua importância. Então é perceber que a vida na Terra tem a sua função, mas que ela é passageira e que ela é relativamente menos importante no que tange na hora que a gente pensa na vida do espírito imortal. Sim, não sim. é? E você trazendo isso nos faz refletir, não é, como nós adoeceríamos menos se a gente pensasse nessa vida com mais objetivo no sentido do que ela representa, com mais sentido, e menos preocupações com as coisas que são efêmeras, né, Suzana? Sim, sim. E hoje em dia a gente vive na nossa sociedade, não é? A presença de diversas patologias emocionais, uma ansiedade patológica, porque é uma ansiedade normal, né? Você vai fazer uma prova, você fica um pouco ansioso, isso é normal. Mas um nível de ansiedade patológico, as fobias, a própria depressão, né? De uma forma bastante contundente na nossa sociedade, que falam exatamente, a nível mais profundo, da desconexão da criatura com o Criador, com essa falta de fé. É falta de fé. É falta dessa é mais do que crença, é falta de confiar nesse poder superior. Então é bem por aí mesmo. Você estava falando, né, do trabalho que você fez aqui com os jovens. E como é essa relação com os jovens americanos dos Estados Unidos? Olha, se o trabalho na América é um trabalho jovem, o trabalho com os jovens, ele está assim, nascendo ainda, né? Então, nós temos, por exemplo, nos Estados Unidos inteiro, nós temos a Federação Espírita Americana, nós temos a Federação Espírita da Flórida, que é a mais antiga. Nós temos no norte o Tri-State, que é uma federação que cobre 3 estados no norte do país. E agora nós temos algumas áreas do país onde os centros começaram um movimento de unificação e estão assim com algumas federativas nascendo, né? Ou associações, como eles chamam lá. Então isso mostra assim, que o movimento está começando a se organizar assim, nesse âmbito mais largo, assim, não é? E na Federação da Flórida, quando nós estávamos lá participando, nós fomos parte da criação do Departamento da Infância e da Juventude, que na época, inclusive na época que nós tivemos a posição de presidente, nos pareceu que que seria o mais importante. Se a federação não tivesse mais nada, que ela tivesse um departamento da infância e da juventude para que nós pudéssemos capacitar, ajudar na capacitação, ajudar na unificação dos evangelizadores, porque veja, é o trabalho mais difícil da Casa Espírita, na minha opinião. E nós não tínhamos material em inglês e depois você não tem, por exemplo, vamos pegar o material da FEB e usar o material da FEB, mas mais uma vez o material da FEB não traz exemplos, histórias que necessariamente sejam compatíveis com a realidade americana, entende? Então as histórias para a criança e para o jovem, você sabe, se você vai falar para o jovem, você tem que falar a linguagem do jovem, porque senão você vai perder o jovem, não é? Então você tem que saber o que o jovem está escutando, o que ele está assistindo, qual é a música que ele gosta, qual é o cantor da moda, porque você vai trazer então aquele universo para dentro do centro espírita. Então, não só
há uma dificuldade de entender o universo do jovem americano, como adaptar, não só traduzir, mas adaptar todo esse material para essa realidade. Mas hoje a gente já tem, então a Federação Espírita da Flórida está fazendo um trabalho bastante significativo nessa área, e agora começou já há alguns anos uma comunicação com a Federativa do Norte, o Tri-State, então de ajuda mútua entre as federações, a Federação Americana. Então, assim, ao início, digamos assim, de uma organização, nós tivemos um encontro jovens, primeiro realizado na área de Washington no ano passado, e agora esse ano vai ser o segundo encontro de jovens, promovido por uma companheira, a Vanessa Anceloni, e o grupo dela, que trabalham também de forma bastante ativa na divulgação do movimento espírita. Então, assim, a gente olha com otimismo e esperança, mas eu vou dizer para você, eu tive em Manaus em junho, e a experiência ontem aqui, eu fico olhando assim e meio que babando, né? Porque, assim, nossa, imagina o dia que a gente conseguir ter esse grupo de jovens, que eu entrei na sala, eles cantavam e dançavam, e eu quase que quis entrar e dançar com eles também, né? De sentir aquela alegria, aquele entusiasmo, né? É muito bacana, muito comovedor. Para mim, assim, uma experiência muito, muito singular, me fala muito ao coração. Ai, que bom. Mas é como você disse, vou me reportar a sua fala no início, né? A semeadura está sendo feita. Devagarinho, não, no tempo de Deus. Isso, no tempo de Deus. Com certeza os frutos virão, não é? Então, Suzana, muito bom compartilhar com você essa experiência. E para finalizar, eu queria que você pudesse falar como nós podemos nos entregar realmente a Deus. Olha, se eu soubesse, eu te diria. Não é? Nós estamos aqui todos tentando, nesse esforço de entrega a Deus. E como eu falei, é uma jornada, né? Não há uma fórmula. Porque a gente gosta de fórmula, de pílula e de receita pronta. Então, não tem uma receita pronta, mas eu acho que é preciso a gente querer. Então, no nosso estágio evolutivo ainda de muita cegueira espiritual, digamos assim, é preciso que o movimento de conexão com Deus, a busca da consciência, a busca da iluminação tem que ser um processo ativo da criatura, não é? E como é que a gente faz? Quais são as possibilidades de fazer? Então, a pessoa vem ao centro espírita, participa de um congresso como esse, volta para casa super inspirada, super iluminada, e volta à sua vida e cai na rotina, e aí vai ao centro uma vez por semana ou duas, mas o resto do tempo ela está vivendo aquela vida de acordar, dormir, trabalhar, né? E meio que transitando na superficialidade da vida. Então é preciso que a pessoa se proponha a escutar, a fazer downloads contínuos de arquivos positivos na nossa mente, na nossa alma, como se nós fôssemos bombardear o nosso psiquismo, a nossa mente, com a ideia de Deus, com a ideia da imortalidade, para que essa ideia ela ganhe volume dentro do nosso cérebro, dentro da nossa mente. Ganhe volume, ganhe espaço, é como se a ideia fosse tomando o nosso ser e, na vivência do dia a dia, buscar trazer essas ideias. Então, na medida em que a gente se alimenta das ideias, dos conteúdos da doutrina, da leitura, hoje em dia é tão fácil. Eu não tenho muito tempo para ler, mas cada vez que eu dirijo, a gente vai no YouTube, busca uma palestra, vai escutando. Você pode passar o dia inteiro envolvido naquele psiquismo. Então, mergulhar, buscar, estudar. Porque quando a gente estuda, a gente vai descobrindo, não é? Como diz Sueli, a gente vai se extasiando
com a doutrina espírita, você estuda o Evangelho uma vez, agora para fazer o estudo da resignação, por exemplo, eu reli o Evangelho, eu gosto de estudar assim, me dá um tema, resignação. Aí eu vou, onde no Evangelho inteiro, de cabo a rabo, fala de resignação? Aí eu leio, mas hoje em dia é fácil, porque você vai no Kindle e você entra lá, resignação, e te dá a lista de todos os temas da resignação. Aí você vai ver no Evangelho. Aí você vai no Livro dos Espíritos, de onde estão essa ideia? Aí vem todas as perguntas. Aí você fica assim, meu Deus, como os espíritos são coerentes, como essa ideia é tratada com absolutamente a mesma característica, tantas vezes dentro da codificação, e você traz aquilo que está espalhado e cria um corpo de informações. Então, esse movimento de estudo, isso vai te ajudando, não é? A criar este volume, essa presença cognitiva. E depois, no dia a dia, fica mais fácil. Na hora da prova, na hora da luta, você tem acesso mais fácil à informação, porque você processou tanto ela na tua mente que ela está ali, ó, à tua disposição. É fácil tirar da estante, você sabe exatamente onde ela está. E aí a vida vai te possibilitar, então, o exercício, que é, ontem um jovem me perguntou, e como é que a gente traz da mente para o coração? Vivendo, passando pela experiência, não é? E descobrindo Deus em nós através das experiências. Às vezes, as experiências de muita dor, a gente acha que não vai dar conta, mas a gente acorda no dia seguinte e se descobre inteiro, porque Deus está dentro da gente. Suzana, querida, gratidão pela sua participação. Estamos felizes por essa sua colaboração conosco aqui no Ponto a Ponto e principalmente por levar o Cristo a outras... a irmãos de outras terras. Exatamente, a irmãos de outras terras. Sim, bem sim. dito isso. Eu é que agradeço a oportunidade de estudo, de trabalho, a oportunidade de estar aqui com vocês nessa região do Brasil pela primeira vez. Foi uma delícia, me senti profundamente acolhida e peço a Jesus que abençoe a todos vocês também na tarefa que vocês fazem aqui. Nós que agradecemos. Então, meus queridos irmãos, como Suzana nos disse, precisamos nos resignar todos os dias. E conhecer o Cristo, conhecer Deus, é sairmos ao encontro deles e senti-lo no coração, na vivência do nosso dia a dia. Muita paz a todos e nos encontramos no próximo Ponto a Ponto.